Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Dando continuidade aqui aos nossos estudos, vamos para a pergunta 478. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar às sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, e em vendo que nada conseguem, afastam-se. Pergunta 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Pergunta 480. Se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis que, com acerto, que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não esqueçais nunca, pois que presta a uma aplicação geral. Nessas primeiras observações aqui que os espíritos nos trazem, né? Que essa questão de demônio, né, que muitos aí tendem a falar, né, e que está lá na Bíblia, né, essa questão de expulsar demônios, né, na verdade, isso daqui é afastar os maus espíritos de perto de nós, né? E quais são as maneiras de afastarmos os maus espíritos perto de nós, mesmo os obsessores, né? Primeira receita que ele nos deu aqui é de fato cansar eles, né? O que ele fala? O que é cansar, né? Cansar os obsessores nada mais é que não dar atenção aos pensamentos que eles nos enviam, praticar o bem, porque não tenhamos dúvida de que os obsessores são espíritos ligados ao mal. Então, se a gente pratica o bem, a caridade, e não dá atenção aos maus pensamentos que eles nos sugerem, a gente já fica blindado ali. Ele acaba se cansando e acaba arrumando outra coisa para fazer, porque ele tenta, tenta, tenta. Chega uma hora que ele desiste e vai arrumar outra coisa para fazer. Vai ficar perto de alguém que tenha conexão ali com ele, que tenha maus pensamentos, atitudes ruins, e aí vai acabar que ele consegue se ligar, se conectar ali com outro espírito. E aí ele acaba deixando a gente de lado, se esse for o caso, tá? E no caso de doenças, influências, né, que a gente fala de afastar aí o demônio, na verdade, a gente está quando vemos muitas vezes lá no nosso trabalho, né, que a gente consegue afastar aí um espírito que muitas vezes está ligado a nós, né? A gente consegue diminuir ali a intensidade da conexão deles conosco, ou afastá-lo mesmo, a gente tem essa permissão aí de fazer um tratamento e afastá-lo, e aí é, aqueles que ainda estão iniciando e tem essa questão mais literal aí com as palavras, acha que a gente afastou os demônios, tá? Mas na verdade é afastamento de um espírito ligado ao mal, tá? É... Pergunta 481. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado de sorte a lançá-los ao ridículo. Tem um complemento aqui da pergunta. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Pergunta 482. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente, em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos,
que não compreendas isto e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato, por simpatia com os que os provocam. E Allan Kardec faz um pequeno complemento aqui para a gente, tá? Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em que tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, inconscientemente. Tá? Então, Allan Kardec faz um complemento aqui para a gente entender, né, aqueles momentos que alguns espíritos passam, eles chamam de convulsionários, né, aqueles momentos de ausência ali dos espíritos, mas que na verdade é um episódio de sonambulismo dele, né, e de atração ali de algum outro espírito, de magnetismo, tá? Então, esse espírito, na verdade, naquele momento, ele é tanto magnetizado por alguns espíritos, por isso que ele fica inconsciente ali por alguns instantes, mas ele também é um magnetizador, tá? Ele também acaba atraindo esse espírito para perto dele. Então, é uma via de mão dupla ali. Ele é tanto magnetizado quanto ele é magnetizador, tá? Então, por hoje é isso. Que a paz de Deus e Jesus fique com todos. Graças a Deus.